Fala galera, beleza? Eu vou apresentar o conteúdo do PET 2, semana 5, múltiplos e divisores de um número natural. Esse é o conteúdo para a turma do sexto ano. Nesse vídeo, eu vou apresentar as ideias de número natural, seus múltiplos, números primos, seus divisores, MDC e MMC, e por último, a fatoração desses números. Começando pelos números naturais. O conjunto dos números naturais, representados pelo símbolo n, possui os seguintes elementos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. É um conjunto com infinitos elementos, que são números. A cada número, o próximo será o valor dele, somando uma unidade. Aqui abaixo, o que de início aparenta ser dois números diferentes, na verdade representam a mesma coisa. Isso é, o número 2. Passemos agora para os números primos. Os números primos naturais são os números maiores do que 1 e que possuem somente dois divisores, o número 1 e ele mesmo. É obrigatório que ele cumpra esse critério, para que o número seja natural e primo. Por esse motivo, o número 1 não é considerado primo. Os números primos naturais são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17. São infinitos números primos também. Perceba que todos eles só possuem dois divisores. Mais à frente explicarei o critério de um número ser ou não divisor de outro. Mas com esses exemplos abaixo, podemos pensar que, para que dois números naturais sejam divisores um do outro, o resultado também deve ser o natural, como apresentado nesses exemplos aqui. Agora, falarei sobre os múltiplos e divisores de um número. O múltiplo natural de um número é o resultado do produto de um dado número por outro do conjunto dos naturais. Exemplos. Alguns múltiplos do 4 são 4 vezes 1, que é 4, 4 vezes 2, que é 8, 4 vezes 3, que é 12, 4 vezes 4, que é 16, e assim por diante. Perceba que um número possui infinitos múltiplos. Ao lado temos alguns exemplos dos múltiplos do número 20. Agora, imagine o processo inverso. Eu tenho um número e quero saber se ele é múltiplo de outro. Para descobrir isso, basta efetuar a divisão deste múltiplo pelo número. Por exemplo, ao dividir 100 por 20, obtemos 5, que é um número natural. Isso mostra que 100 é múltiplo de 20. Com isso, já introduzimos a ideia de divisor de um número. Um número é divisor de outro quando o resto da divisão é zero. Perceba os exemplos abaixo. O 3 possui como divisores o 1 e ele mesmo. E com isso, atende ao critério anterior. Perceba então que o 3 é primo. Já o nosso segundo exemplo, vemos que o 10 possui como divisores o 1, o 2, o 5 e o 10. Logo, não é primo, ou melhor dizendo, é um número composto. Antes de ir para o próximo slide, quero mostrar que essa forma por exemplo, e essa aqui são modos diferentes de representar uma divisão.
Perceba que dessa forma o resultado é o mesmo. 2 vezes 5 é 10. E ela nos mostra que o resto da divisão é zero. Chegamos na etapa do MMC e o MDC, duas ideias importantíssimas. Vamos começar pelo MMC. O mínimo múltiplo comum, MMC, é o menor múltiplo natural, diferente de 0 e 1, comum a dois ou mais números. Para falar sobre o MMC, sempre relacionamos dois ou mais números. Perceba, neste primeiro exemplo, o MMC de 2 e 3 é um número que seja múltiplo de 2 e múltiplo de 3 ao mesmo tempo, e o menor deles. Para descobrir esse número, montamos a seguinte tabela. Coloca-se os dois números separados e uma linha para separar os divisores. O método é buscar um número que possa dividir os dois valores. Mas existe uma regra, sempre devemos buscar o menor divisor. Vamos buscar o número que divida 2. Ora, sabemos que 2 é divisível por 1 e por 2, mas como 1 não entra nesse método, então o menor divisor é 2. 2 dividido por 2 tem resto 1. Então paramos por aqui. Mas nosso processo ainda não acabou. Temos o número 3 para dividir. O menor divisor de 3 é o próprio 3. E dessa divisão temos o resto 1. Como só temos 1 e 1 nessa última linha, então nosso processo acabou. Agora, para descobrir o MMC, 2 e 3, devemos multiplicar os divisores, que são esses números à direita. Multiplicando eles, temos 2 vezes 3 igual a 6, que é o nosso MMC. Uma dica, sempre que dois números forem primos entre si, o seu MMC é o produto entre eles. Agora, vamos para o nosso segundo exemplo. Queremos descobrir o MMC entre 8, 4 e 2. Utilizando a mesma técnica, buscaremos o menor divisor entre eles. 2 é o menor divisor entre eles. Então, vou utilizar ele. Perceba que os três números, o 8, o 4 e o 2, podem ser divididos por 2. Então, todos os números serão divididos por ele, como está nessa segunda linha aqui. Com esse resultado, percebemos que ainda existem números que podem ser divididos. E, novamente, o menor divisor possível é o 2. Agora, nessa terceira linha, ainda há um número que pode ser dividido. E, novamente, o menor divisor é o 2. Depois dessa última divisão, sobrou somente 1. Então, paramos por aqui. Agora basta multiplicar todos os divisores para encontrar o MMC de 8, 4 ou 2. Fazendo essa continha, temos o próprio 8 como o menor divisor comum desses três números. Agora apresentarei a ideia de MDC, o máximo divisor comum. MDC é o maior divisor natural entre dois ou mais números. Essa etapa é bem parecida com o MMC. Devemos ter cuidado para não ter confusão entre elas. Vou utilizar
esse primeiro exemplo aqui. O MMC, estamos buscando o MDC entre 20 e 30. De início, o processo é semelhante ao MMC. Vamos buscar o menor número possível que divida pelo menos um dos dois números. Neste caso, é o 2. Esse 2 aqui. Temos esses valores como resultado. Agora, repetindo o processo, temos o 2 novamente, como menor divisor. Temos essa terceira linha. E agora temos o 3 como o menor divisor possível. E temos essa quarta linha. E por último, temos o 5. Pronto. Chegamos na última linha com os dois termos igual a 1. Agora perceba esses números destacados em vermelho. Quando realizei a operação de dividir, os números destacados em vermelho dividiram os dois termos. Nessa etapa e nesta etapa. Já os divisores em preto não dividiu todos. Logo, aqui está a diferença entre o MDC e o MMC. No MDC, vamos multiplicar aqui para obter a resposta. Somente os números que dividiram os dois termos ao mesmo tempo, de maneira simultânea. Nesse caso foram o 2 e o 5, estão destacados em vermelho. Multiplicando esse termo, temos que o MDC é 10. Esse é o critério para o MDC. Ele deve dividir todos os termos. Agora, olhe para este último exemplo. Queremos o MDC entre 7 e 11. Mas sabemos que 7 e 11 são primos entre si. Logo, o MDC será 1. Perceba que não há um termo que divide, não há um divisor que divide esses dois termos ao mesmo tempo. Ele não apresenta divisores comuns. Esse é mais um critério para encontrar primos entre si. Agora, perceba que em todos os exemplos foram utilizados números primos como divisores. E tem um motivo especial disso acontecer. Esse é o tema do próximo slide. Como vimos no processo anterior, nosso processo de divisão sempre utilizou números primos. E isso é devido a uma propriedade dos números naturais, a decomposição em fatores primos. Decompor um número natural em fatores é escrever esse número como um produto de fatores primos. Todo número natural maior do que 1 pode ser decomposto de maneira única em fatores primos. Essa ideia é muito importante. Ela nos permite encontrar os divisores de qualquer número natural de maneira muito mais rápida. Perceba nos exemplos. Quais são os divisores de 6? Podemos novamente montar essa tabela, mas agora com um número somente, porque queremos os seus divisores. Aqui devemos encontrar o menor número que divida 6. Esse número é o 2. Temos como resultado essa segunda linha. Já aqui, o valor é 3 e o seu menor divisor é o próprio 3. E agora, como na última linha temos somente o 1, então paramos por aqui. Agora, basta que analisemos esses valores obtidos. Quais são os divisores de 6? Perceba que podemos dividir o 6 por 2, podemos dividir o 6 por 3
por 2, por 3. E podemos dividir o 6 por 2 vezes 3, o produto desses dois números aqui. Além, é claro, do 1, já que ele divide qualquer número. Essa é a maneira que temos para encontrar os divisores de um número, que é decompor ele em fatores primos. Essa ideia ajuda muito quando queremos descobrir os possíveis divisores de um número grande, como deste exemplo. Quais são os divisores de 1200? Realizando um processo semelhante, temos que 1200 decompôs nos seguintes valores: 2, 2, 2, 2, 3, 5, 5. Podemos dividir 1200 por qualquer valor que depois obter com esses números. Por exemplo, é evidente que podemos dividir 1200 por 2, ou por 3, ou até mesmo por 5. Mas se fizermos, por exemplo, 2 vezes 2, obtemos o 4, que também divide 1200. Ou se fizermos 3 vezes 5, que é 15, também podemos dividir 1200 por 15. Podemos encontrar todas as possibilidades utilizando esses valores. E isso que a decomposição de fatores nos diz. Agora, o último exemplo, bem direto, é o número 5, que possui como divisor natural o próprio 5, já que ele é primo. E o 1, é claro, que divide todos eles. Antes de passar para a etapa final, quero reforçar que o objetivo desse vídeo é apresentar os números naturais, mas algumas dessas propriedades valem para outros números que no momento não nos interessam. É isso. Tente agora resolver as atividades do PET.